Hoje vamos entrevistar o Fábio Santos. O Fábio Santos é palestrante e escritor e também o organizador do canal Espiritualidade Independente, tanto no YouTube quanto no Facebook. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Obrigada por participar diretamente aqui no nosso espaço virtual de Lisboa, Portugal. Vamos iniciar então as questões, e a primeira delas é uma questão complexa, mas que é muito interessante para se refletir. O que é a vida e qual o sentido dela, Fábio? Por que nós existimos? Daniela, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu vou tentar, tá bom? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando com você, é um prazer a gente fazer essas perguntas e respostas, essa sessão focada no pessoal de Portugal. Só uma curiosidade antes de responder a pergunta, né? Além de ter família em Portugal, eu fiz um teste de DNA que deu 54% português. Então, me sinto à vontade em Portugal e com os portugueses, sem dúvida alguma. Bom, o sentido da vida e o que nós fazemos aqui. Realmente eu tento responder essa pergunta e não consigo em 2 dias de curso. Mas aqui em 5 minutos eu vou tentar dar um panorama. Primeiro a gente precisa entender que nós aqui nessa vida, nessa encarnação, nesse momento, nós estamos humanos, né? Nós não somos humanos. Nós somos consciência na essência, né? E essa consciência que está aqui nesse momento na Terra, ela é parte de uma consciência maior, uma consciência universal. Eu iria até mais além, uma consciência de universos. Então, de uma forma simplificada, nós somos parte do todo. Ou chame de Deus, ou chame do que quiser, né? Eu gosto de chamar de fonte. Então, somos parte da fonte que tudo é. Essa fonte tem as suas manifestações em diferentes consciências. E na ponta dessa manifestação temos nós, nesta 4ª dimensão, em que estamos dentro desta encarnação aqui na Terra. Então, de uma forma simples de responder, mas não de, de raciocínio, que é um raciocínio muito complexo, nós somos, no final da conta, quando a gente passa a régua, nós somos manifestações individuais da fonte, ou de Deus, ou do todo, como queira chamar. Tá? Que bom. E a segunda parte eu não respondi, né? O que estamos fazendo aqui? Vou tentar responder um pouco, talvez dê um gancho até para as próximas perguntas. Nós estamos aqui para ter experiências, ou seja, para esse todo, para esta fonte experienciar. Esse é o motivo principal de toda a existência, não só na nossa dimensão, como em outras dimensões. O todo, ele se manifesta, como eu disse, em diversas consciências, em diversas dimensões, em diversos universos, para ter como objetivo final experiências. Então, eu diria que nós estamos aqui para experienciar, para levar essa experiência para o todo. Isso é muito interessante, de uma forma muito didática você responde essas questões e destaca para a gente, né, um significado maior, uma reflexão maior sobre a reencarnação. Devemos acreditar nela, Fábio? Na verdade, a gente não deve acreditar em nada, né? A gente deve procurar a nossa verdade, a comprovação, né? Ter a nossa experiência. Quando a gente diz acreditar, a gente está implicando uma questão de fé, né? Uma questão de crença. E normalmente a crença ou a fé é a certeza em algo que eu não consigo provar. Então eu tenho fé, eu acredito. A reencarnação é mais do que provada, né? Ela não é mais uma questão de fé ou uma questão de crença. E aí, obviamente, por diversos motivos, isso não é debatido nas mídias em aberto, não é debatido nas escolas, por diversas razões que a gente pode até conversar mais tarde. Mas a reencarnação é comprovada. Assim, existem provas e provas científicas e concretas da reencarnação. E se a gente ainda está na crença ou na dúvida, eu aconselho a ir atrás destas provas e atrás desses estudos, para que a gente tenha a própria experiência em relação a esse tema e consiga ter a nossa conclusão em relação a isso. A reencarnação, ela se eu consigo colocar de alguma maneira mais fácil de entender,
ela é algo natural do universo, né? Aí eu não estou falando da reencarnação na Terra somente, eu estou falando em todo o universo. Reencarnar é algo comum. Encarnar o que é? Vira carne, vira um corpo, né? Então, quando a gente está falando dessa encarnação em 4D, vamos limitar agora essa dimensão que nós estamos em todo o universo, diversos seres encarnam e reencarnam, diversas consciências encarnam num corpo de 4D e reencarnam, ou seja, voltam a encarnar naquela mesma dimensão, naquele mesmo planeta, né? Por diversas razões. O objetivo principal, como eu respondi na primeira pergunta, é a experiência, ter a experiência, né? O grande pulo do gato quando a gente fala em reencarnação, comparando a Terra com outros lugares, é que a reencarnação na Terra gera um esquecimento, por exemplo. Então, por que nós não lembramos da encarnação passada ou de outras encarnações? Então, essa é uma excelente pergunta também. Mas, naturalmente, no universo, as consciências que reencarnam lembram sim das suas outras experiências, porque é preciso lembrar das experiências. Normalmente, as consciências encarnam, vou dar um número arbitrário aqui, de 5 a 8 vezes em cada planeta, na mesma dimensão, para ter experiência suficiente para poder partir para o próximo passo, para o próximo degrau. Mas, infelizmente, aqui na Terra, nós temos um sistema de reencarnatório infinito. Se deixar, a gente encarna aqui ad eternum, esquecendo sempre da vida passada. Esse é um grande problema. Por que será, não? O que tem de mistério nisso? E afinal de contas, nós não lembramos, né? Chegamos aqui e não lembramos. O que será que eu fiz? O que será que aconteceu? Por que eu estou aqui? Como é que a gente pode saber algo sobre isso? Então, na verdade, a gente tem que entender o que é o planeta Terra, né? O planeta Terra, ele não infelizmente, ele não é o que é pintado e floreado muitas vezes por aí em algumas filosofias e religiões. Infelizmente, o nosso planeta é um tipo de prisão, né? Nós estamos aqui confinados. O que acontece? Em volta da Terra existe algo chamado barreira de frequência, como se fosse a muralha dessa prisão, né? Como toda prisão, nós temos os nossos carcereiros, né? Temos o diretor da prisão e aqueles que trabalham para deixar os prisioneiros com bom comportamento, quietos, tendo um mínimo, né, muitas vezes, para sobreviver e participar desse ambiente, digamos assim. Mas o esquecimento é estratégico, né? Essa barreira de frequência, quando nós desencarnamos e reencarnamos, esse processo de reencarnação e delete, né, de informações, apagar as informações nossas da última encarnação, nos faz começar tudo de novo. Então, o conhecimento consciente, ele não consegue ser acumulado. Assim, começando sempre do zero, fica mais difícil descobrir o que é o planeta Terra, fica mais difícil identificar os carcereiros, identificar a prisão, identificar os diretores dessa prisão e sair dela, né? E sair dela, que seria um objetivo de qualquer prisioneiro, seja ele culpado ou inocente. E no nosso caso, nós temos os dois casos, os culpados e os inocentes. Não conseguem sair, porque esse conhecimento é apagado toda vez que há essa reencarnação. Há um argumento interessante, principalmente das religiões mais espiritualistas, dizendo que a reencarnação é uma bênção, é um recomeço, e a gente volta para pagar alguma coisa que a gente tenha feito nas outras vidas, né? Primeiro, isso é interessante porque eu vou destacar somente, eu poderia destacar 50 pontos em relação a essas afirmações, mas eu vou destacar 2. O primeiro, a questão de reforçar a culpa, né? Então, você é culpado, precisa voltar para refazer o que você fez anteriormente. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar, eu destaco com uma pergunta e respondendo parcialmente essa pergunta. Se eu esqueço de tudo o que eu fiz, como eu vou reparar o que eu fiz?
Como é que eu consigo reparar algo que eu não sei que eu fiz? Né? Então eu respondo, porque não é para você reparar nada. É para você voltar pela culpa, e pela culpa você implora para voltar. Eu preciso voltar para corrigir isso, quando na verdade a lei de ação e reação é universal, onde quer que você esteja no universo, você vai repor o que você tirou e você vai colher aquilo que você plantou, seja bom, seja mal, dentro do conceito de bem e mal, de dualidade. E quando você volta, você esquece. E a probabilidade de você repetir todas as besteiras que você fez em outras encarnações é enorme, perto de 100%. Primeiro, porque a gente não lembra, segundo, que isso acaba virando um ciclo vicioso e até impregnado no nosso DNA. Bom, essa é uma explicação mais do que óbvia para a gente poder entender, é muito racional e é fácil de ser entendida a partir dessa perspectiva, né? E dentro disso, o Fábio comenta sobre a questão das religiões, né? Que é um ponto complexo neste meio entre reencarnações, espíritos, provas, culpas, expiações, etc. Qual que é o papel da religião nesse contexto, Fábio? Tá. Esse é um assunto realmente muito delicado, porque envolve um emocional muito forte das pessoas, né? Eu sei que Portugal, assim como o Brasil, é um país muito católico também, né? Então fica muito difícil a gente falar de religião sem ter aquela repulsa, né? Normalmente as pessoas, quando escutam, que eu vou falar daqui a pouco, a primeira reação é ter uma repulsa. Mas eu sempre peço, tanto no meu livro Resposta para Tudo, no começo, eu falo sobre isso, nos cursos eu falo sobre isso, nos meus vídeos eu estou sempre falando isso, a gente precisa ter, não só estar aberto a novas ideias, mas quando a gente estuda espiritualidade, a gente precisa realmente dar um passo para trás e rever alguns conceitos. E o conceito religioso, eu diria que é um dos primeiros que a gente precisa rever. A religião, as religiões, de uma forma geral, de diversas maneiras e em diversos níveis, todas, sem exceção, são mecanismos de controle. Controle para que fiquemos nessa chamada Matrix. O pessoal adora chamar esse mundo que a gente vive, que eu acabei de falar, de encarnação, reencarnação, esquecimento, tudo que a gente já vive aqui de Matrix. Então, as religiões servem para aprisionar os diferentes graus de consciência das pessoas que vão despertando para que continuem nessa Matrix. Então, como funciona isso? De que forma a religião faz isso? E esse é um método muito conhecido e muito realizado pela mídia, e é um método muito efetivo, porque digamos aí que 99,9% da população mundial cai nele. Eu já caí muito, né? E de vez em quando a gente ainda balança e periga cair a qualquer momento, que é o de desinformar. Como que é o método de desinformação? Eu pego uma informação verdadeira, então eu tenho uma história para contar, eu tenho um conceito para passar, e tenho 80% de verdade nesse conceito. Aquele que você vai conseguir comprovar, aquele que você vai conseguir aceitar facilmente. E dentro desses 80%, eu coloco aqueles 20% que eu quero te manipular com alguma finalidade. Então, eu coloco aquela informação e aquela informação vai, dentro dessa pílula da verdade, vai um quesinho ali dentro para minar alguma coisa na sua cabeça. Por exemplo, nas religiões, normalmente, existem várias formas de fazer isso, nós temos os dogmas. Né? O que são os dogmas religiosos? São afirmações ou conceitos indiscutíveis. Indiscutíveis, veja bem. Não se pode, não se deve e não tem discussão. Tá? Eu vou mencionar a gente mencionou a Igreja Católica agora há pouco, eu vou falar um dogma da Igreja Católica de uma linguagem mais fácil, sem ficar citando escrituras ou nada disso. Jesus é Deus. Certo? Esse é um dogma da Igreja Católica. Ele não pode ser discutido. Não tem discussão. Não tem debate. Não tem questão em relação a isso. Né? E a espiritualidade independente, que é o que eu prego,
É exatamente o contrário, é a discussão de tudo. Nós temos que discutir e raciocinar em cima de tudo. Então, os dogmas, e aí eu dei um light, né? Esse é bem fraquinho, mas a Igreja Católica possui dezenas de dogmas e todas as religiões possuem dogmas. Para não falar que eu estou parcial com a religião católica, vamos falar um dogma do Espiritismo, tá? A reencarnação é uma bênção. Eu disse aqui agora há pouco, né? Aquela famosa frase do Kardec, eu sou péssimo para citar frases, mas é aquela, viver, morrer e reencarnar, tal é a lei, algo assim. Ok, mas tinha que ter uma vírgula aí e explicar que lei é essa, né? Então, a gente tem dogma em todas as religiões. E, de acordo com o grau consciencial da pessoa, ela acaba sendo direcionada para uma religião diferente e acaba sendo aprisionada dentro daquela religião. Então, a pessoa, quando começa a despertar, ela começa a enfrentar diversas barreiras nesse despertar. Eu vou fazer aqui um ranking de barreiras relacionadas à religião. Então, poderíamos dizer que aqui embaixo, na primeira barreira, a gente bate no catolicismo, a gente bate no islamismo, a gente consegue a religião protestante, ou seja, aquela que possui bastante dogma, que tem dificuldade em explicar o mundo espiritual, dificuldade em falar em reencarnação, apesar da Igreja Católica ter aceitado reencarnação até o Conselho de Constantinopla, 554, né? Mas isso é outro debate. Então, a gente tem diversas restrições dentro desse despertar, mas a pessoa já está em contato com algo que chama de Deus, já está em contato com tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado, então já é melhor do que não ter nada, digamos assim. Furando essa barreira, e aí pode perguntar para a maioria dos espíritas, né, a gente tem as religiões mais espiritualistas, como o Espiritismo, a Umbanda, né, onde a gente já tem uma explicação de reencarnação, a gente tem uma explicação melhor de mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo material, digamos assim. Então a cabeça abre um pouco mais. E pode reparar, normalmente os umbandistas, os espíritas, eles foram católicos, eles foram protestantes, eles tiveram uma dessas religiões que eles conseguiram furar esse bloqueio e atingir um outro grau de consciência. Continuando mais para cima, a gente tem outras religiões afro, como o culto a Ifá, a gente tem o candomblé, enfim, que consegue explicar outros tipos de relações do mundo espiritual com o mundo encarnacional, outras forças, como os orixás, como as forças da natureza, outras hierarquias, começa a falar de hierarquia universal, então já é um passo mais à frente. E acima dessas, eu vou incluir no papo aqui que a gente está tendo de religião, mas não são religiões, né, propriamente ditas, como última barreira antes desse despertar, em que a gente pode ser aprisionado, eu diria algumas sociedades secretas. Então, a gente tem Rosa Cruz, a gente tem parte da maçonaria, porque a maçonaria também hoje está uma bagunça, existem vários tipos diferentes no mundo todo, mas esse tipo de sociedade que estuda ocultismo. Então, diremos que o ocultismo é essa última barreira antes do despertar propriamente dito. E esse despertar nada mais é, quando a gente começar a reparar, né? Por que eu furei todas essas barreiras? Quando eu furar todas essas barreiras, eu vou reparar que, na verdade, todas as respostas do universo, na verdade, enquanto eu estava procurando em religiões, em sociedades secretas, estava dentro de mim mesmo. Isso é o mais interessante, né, Fábio? Porque você fala muito Furar isso é voltar. Despertar, né? O que é esse despertar? Como é que a gente sai desse processo de dogmas e etc? É isso. Furar essas barreiras, e aí a gente precisa ser muito astuto para identificar que nós estamos tendo barreiras nesse processo, mas quando a gente consegue furar todas, a gente descobre que o despertar, na verdade, é dentro. Então, todo aquele tempo que a gente estava procurando fora, então, eu estou procurando um salvador, eu estou procurando, seja um mestre ascenso, seja um pai de santo, seja um padre, seja um pastor, seja alguém da internet, ou que eu fiz um curso,
ou que lançou um livro, não interessa. Eu estou sempre procurando fora. E quando você rompe todas essas barreiras de controle, que também passa por esses gurus, por esses mestres que a gente encontra muitas vezes por aí, a gente descobre que, como eu disse lá na primeira pergunta, nós somos consciência, parte do todo, manifestações individuais da fonte. Se somos a fonte, nós somos deuses. Nós somos parte de Deus e somos fractais de Deus, partes de Deus. Se somos parte de Deus, nós temos todo o conhecimento do universo. Quais são as consequências desse não despertar? Como é que eu faço para despertar, né? Você tem algumas dicas de como eu poderia iniciar esse processo para quem nunca pensou nisso? É a primeira vez que está escutando sobre esse tema. O que eu penso? Por onde eu começo? Tá. A gente teve um grande irmão espiritual que passou pela Terra e deixou apesar de todas as manipulações no que ele disse, na história dele, ele deixou muita coisa legal para a gente, todas as respostas, na verdade. Eu estou falando do ser que a gente chama de Jesus Cristo, né? Ele falou o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a resposta. Então, na verdade, enquanto eu estava explicando como que a gente faz para despertar, que é o famoso olhar para dentro, né? Como que a gente começa a olhar para dentro? Qual seria o primeiro passo? Eu tive essa mesma dificuldade e até foi essa a razão que eu escrevi o livro A Resposta para Tudo. Eu não conseguia encontrar uma literatura para esse primeiro passo, né? Eu não conseguia ter todas as informações que eu queria e que eu precisava num lugar só. Então eu acabei fazendo um livro para suprir essa minha necessidade em primeiro lugar, e claro que eu acredito que as pessoas também tenham essa mesma necessidade e acabei compartilhando isso com as pessoas. Mas o básico do básico, Daniela, para despertar como eu disse, o conhece-te a ti mesmo. Como a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa cuidar de nós mesmos, tá? A gente sempre tem aquela analogia que já está batida, mas aqui é muito boa, de quando a gente entra no avião e cai a máscara de oxigênio, eles pedem para a gente colocar primeiro em nós mesmos, depois em quem estiver do lado. E aí não interessa se tem criança, se tem idoso, primeiro em você e depois no outro. Por que isso? Porque se você não estiver bem oxigenado, saudável, você não consegue ajudar o do lado. Né? Provavelmente a gente desmaia e aí morre você e morre quem está do lado. O despertar é igualzinho. Se você não se ajudar antes, você não consegue ajudar o próximo. Tá? E você só vai conseguir despertar se você se ajudar. Como? Primeiro, é a tríade corpo, mente, espírito. Né? Começando com o corpo, começando com o material. Alimentação, exercício físico. Isso eu estou resumindo assim de uma forma fantástica, tá? Mas breve, sim, claro. Breve. Então, alimentação, comendo direito. Então, procure uma nutricionista. Eu não sou nutricionista, um nutricionista, uma nutricionista, para comer direito. Mas o conhecimento básico do que se deve ou não deve comer a gente tem, né? Exercício físico também também procure um profissional de educação física, mas a gente sabe que uma caminhada, alguma coisa, a gente sabe também o básico que a gente deve fazer para cuidar do nosso corpo, né? A partir do momento que nós estamos cuidando do nosso corpo, a gente passa a cuidar da nossa mente. O que é cuidar da nossa mente? Verificar todo o processo que a gente está passando. Se a gente está estressado, se a gente está ansioso, ver o porquê disso. Se quiser, procura uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, uma ajuda, um terapeuta. Mas a gente deve sim fazer uma faxina mental, não só cuidando dos nossos pensamentos, mas cuidando também das nossas amizades, de quem a gente está se aproximando, dos lugares que a gente está visitando. Tá? Isso está fazendo bem para mim? Né? E o mental, o primeiro passo do mental é cuidar dos nossos pensamentos. Então, eu sempre digo que nesse processo de cocriação que a gente tem, a gente pode falar mais sobre isso, mas toda vez que eu tiver um pensamento negativo, um pensamento ruim, algo que não me agrega em relação a mim, a uma situação ou uma pessoa,
eu penso, cancela, então eu cancelo esse pensamento. Eu penso em algo positivo imediatamente, contrário a isso, e esqueço. Vida, eu sempre falo. Então, é vida que segue, né? Então, pensou negativo, cancela, algo positivo, vida que segue. Então, esse treinamento, né, que é como se fosse um exercício físico também, só que é um exercício mental, né? A gente pensar sempre algo positivo, pensar no positivo, né? Isso não é fácil, né? Não, Isso não é fácil. Nós somos inundados de pensamentos negativos 90% do nosso dia, né? isso. Isso é um problema também, né? Esses pensamentos negativos também não são à toa. Eles também têm aí um objetivo, né? Que não é muito positivo, claro, mas que a Sim, gente deve enfrentar para superá-lo sem dúvida. de certa forma. É, Mas, Fábio, além da questão, fale um pouquinho dessa questão do que a gente emana com esses pensamentos negativos, porque a gente vive num processo entre bem e mal, né? O ser humano está nessa dualidade, também faz parte aí dessas questões que você aborda no seu livro de uma forma muito interessante e que depois a gente vai também disponibilizar. Aqui abaixo do vídeo tem as indicações do livro, onde adquirir, e até porque o livro é extremamente esclarecedor e muito de fácil leitura. Né? Mas para além desses aspectos, se fosse possível falar, quais os outros mecanismos aí que estão no meio de controle das pessoas, o que tem, qual que é essa relação dos pensamentos negativos, o que eles prejudicam, porque eles fazem parte dessa matrix também. Né? sim, na verdade, o combustível da Matrix são os pensamentos negativos e tudo que gera, as emoções que eles geram e essa cocriação que eles geram, né? Se a população mundial inteira, durante um segundo, tivesse ao mesmo tempo pensamentos positivos e sentimentos positivos, quebrava essa Matrix. Quebrava. Fantástico, fantástico. Então, essa Matrix é alimentada pelos nossos pensamentos. E aí, na verdade, é um ciclo vicioso, porque toda a nossa cultura, toda a nossa sociedade, ela está formada, e mundial, ela está formada para a gente ter pensamentos negativos, para a gente ter medo, e tudo o que gera esse tipo de sentimento. E esses pensamentos, eles podem ser gerados ou estimulados. E a gente também, vamos ser claros, né? A gente também não precisa de muito estímulo, né, para pensar coisas negativas. Então, eles também não têm muito esforço em relação a isso, até porque isso está no nosso DNA, é programado no nosso DNA ter esse comportamento também. Então, a gente sempre fala assim, o ser humano é culpado de tudo. Não. Existe uma manipulação forte, tá? Inclusive genética, que foi feita e que ainda é feita para que a gente haja dessa forma, tá? Então, tem uma grande parte de culpa, digamos assim, desta programação genética que vem da ancestralidade, vem de milhares de anos atrás. Mas a outra parte é a nossa, é a que a gente pode ter controle consciente disso. A partir do momento que a gente toma consciência de que isso está acontecendo, a gente pode lutar contra, como eu estava falando agora, do cancela, pensamento positivo e vida que segue. Mas esse controle, ele é feito culturalmente, então, através das músicas, dos filmes, dos programas de TV, de rádio, das propagandas, da nossa alimentação também, né? Toda a porcaria que a gente come, a gente ingere nanotecnologia, que também contribui para isso, para esse controle, para baixar a vibração, né? E a partir do momento que a gente dá essas brechas, acaba sendo esse ciclo vicioso mesmo. A gente acaba retroalimentando esse sistema. Né? Além das frequencial também, então vamos falar das antenas de televisão, as antenas de celular, está todo mundo falando agora do 5G aí, né? Então, o que é isso? Nada mais do que mecanismos físicos que a gente pode ver e facilmente comprováveis de controle frequencial. Nada mais do que estimuladores de geração de pensamentos negativos e sentimentos de baixa vibração, como o medo. Fábio, nós temos uma rotina muito complexa nos dias de hoje. Uma rotina mundial, né? Primeiro que nós não temos mais 24 horas no dia, né? A gente tem bem menos horas do que isso. E a maioria das pessoas acordam de manhã, tem a sua vida louca e vai trabalhar ou vai para o
outras questões, passa o dia naquela correria, fica estressado, chega a casa, vai assistir televisão, né? Come algo e vai dormir. Bom, é mais ou menos essa sequência de 90% da população mundial. No geral, adoram ver televisão, gostam de comer fast food, né? Têm hábitos não muito saudáveis e acham que a diversão é algo extremista, né? Tentar coisas extremistas dentro da sua própria rotina. Como é que eu saio da Matrix dentro dessa rotina, Fábio? Tá. Na verdade, quando a gente começa a procurar essa saída, duas coisas acontecem. Primeiro, a partir do momento que a gente toma essa decisão e começa a ir atrás, porque quando a gente diz assim, o mundo espiritual vai me ajudar, meus guias vão me ajudar, na verdade, enquanto você não se ajudar, nem você mesmo do outro lado vai vir aqui te ajudar, ou nenhuma entidade, nada disso. Então, o primeiro passo é a gente se ajudar, com tudo isso que a gente falou agora, de cuidar da corpo, mente e espírito. A partir do momento que a gente começa a se ajudar, uma coisa começa a acontecer, que são aquelas famosas coincidências ou sincronicidades na nossa vida. Então, quanto mais a gente se ajuda, mais oportunidade de se ajudar aparece, tá? Toda essa rotina que você mencionou, ela é muito verdade e ela faz parte desse controle, né? Desta prisão, dessa cela dentro dessa prisão. A partir do momento que eu tenho consciência dessa cela, eu tenho a chave para sair dela. A chave dela é, além dessas três coisas que eu mencionei, corpo, mente e espírito, a gente começa a controlar a nossa rotina. Então, ao invés de acordar e sair me vestindo igual um louco e trabalhar, ficar irritado, pegar um trânsito, voltar para casa, quer dizer, eu começo a ter um controle. Eu falo, não, eu vou acordar então um pouco mais cedo, eu vou meditar durante 15 minutos. E aí meditar não é sentar com posição de flor de lótus, fazendo A1, não. 15 minutos olhando para a natureza, acalmando, respirando, tendo uma respiração sincronizada, né? Uma comunicação mental com o espiritual, com você mesmo, com Deus, com a fonte, com o que você quiser, com algo maior, né? Ao dirigir, então, quando a gente está no trânsito, sempre tem aquela pessoa que vai fechar a gente, ou então está buzinando e tudo mais. A partir do momento que você identifica essas provocações da Matrix, bloqueia, isso não vai me afetar. Eu estou no trânsito, o que eu posso fazer? Eu tenho um helicóptero, vou sair voando? Não, então aí, vou chegar atrasado? Paciência, vou chegar no horário? Que bom também. Vou chegar adiantado? Ótimo também. Então as coisas passam. Não é que quem está despertando não tem mais problema na vida. Tem problema igual ou pior de quem não está despertado. A diferença é como a gente encara esses problemas. Aquilo passa a não irritar mais a gente e quando irrita, passa rápido. Porque a gente já cancela e já manda para a cucuia. E também a gente precisa tomar cuidado com o que a gente consome, não só pela boca, mas pelos olhos e os ouvidos. Então, chegar em casa, ligar a TV, naquele programa de jornal, que parece que está escorrendo sangue da TV, só fala de assassinato, só fala de coisa ruim, e bomba que explode. Gente, dá a César o que é de César, né? De novo citando Jesus, dá a Matrix o que é da Matrix, deixa ela ficar com essas notícias ruins, vamos ler um livro legal, vamos ver uma série divertida, não sei, alguma coisa que seja legal, vamos assistir um documentário, vamos conversar, vamos fazer outra coisa que não alimente esse medo, essa baixa de vibração e tudo mais. Então, conforme você vai fazendo isso, Danila, conforme você vai despertando, mudando a sua rotina, tendo consciência dessa cela e dessa prisão em que a gente vive, as oportunidades para sair dela começam a aparecer. Livro cai no colo, pessoas novas começam a aparecer, um curso, alguma coisa na nossa vida acontece. A gente só precisa, depois que a gente dá o start, a gente só precisa seguir o fluxo. Isso é uma verdade, né? É uma verdade até porque temos aí a ressonância, né? A ressonância. Temos aí a mecânica quântica que explica muito isso, né? E a lei da atração, e é uma grande verdade. Todas as pessoas, no geral, quem não teve um dia essa perspectiva, pensou em algo ou mudou a atitude, as coisas acontecem, aparecem, surgem, etc. Isso. É uma ressonância, não é, Fábio? Posso dizer Exatamente. assim? Claro, o universo, a linguagem do universo é frequência, né?
Então, a frequência que nós emitimos é com aquilo que a gente vai ressoar, né? Então, se a gente está mandando para o universo a frequência de que eu estou despertando, eu quero despertar, é isso que vai vir para você de volta, né? Ação e reação. Então, a gente passa a vibrar nesta frequência do despertar. É claro que durante esse despertar e conforme a Matrix vai identificando que nós estamos despertando, vai colocando aquelas barreiras na nossa frente que a gente precisa estar muito atento para furar, né? E eu comentei uma delas sendo a religião, mas existem diversas outras barreiras na nossa vida em que a gente acaba ficando preso. Por isso que eu diria que 99%, a gente não percebe, muitas vezes não percebe, 99% das pessoas e é um número arbitrário que eu estou falando na minha cabeça, mas só para ilustrar, a grande maioria que começa a despertar não chega até o final, digamos assim, não chega até o momento de ter a consciência, pelo menos uma consciência mínima para sair desse mecanismo que a gente se encontra, porque acaba sendo pego dentro dessas barreiras, e essas barreiras são muito fortes, essas barreiras estão relacionadas à emoção, à família. O despertar dói, né? Não é algo simples, né? Não é porque eu despertei que vai tudo entrar nos eixos, que tudo vai ficar maravilhoso na minha vida, não é verdade? Não, exatamente. Eu diria que é o contrário. A gente começa a ter, na verdade, mais problemas aqui na Terra. O que muda aqui encarnado, problemas físicos no 4D, né? O que muda é a nossa relação multidimensional, nossa relação com o universo e como a gente encara as coisas. Então, a gente passa a não se importar mais ou não ser mais afetado por essa matrix em que a gente vive. A gente passa a viver uma vida universal. Então, essa matrix aqui passa a ser só uma parte chata da nossa existência. Que bom, essa é uma grande reflexão para a gente pensar, muito, muito importante. Mas, Fábio, também no seu livro, já dentro desse assunto, fala também do governo secreto, né? Fala muito do governo secreto e depois explica para a gente relativamente o que significa esse governo secreto. Mas fala um pouquinho para nós aqui, o que é o governo secreto nesse contexto, Fábio? Tá, eles são os gerentes da penitenciária, né? Que eu estava falando da prisão. O governo secreto, ele é um conjunto de entidades, de consciências. E aí eu estou falando consciências porque não são só humanos terrestres em 4D, mas também outras consciências e seres em outras dimensões de outras raças, que faz esse controle de tudo que acontece dentro dessa prisão, dentro da Terra. Então, é muito fácil as pessoas falar teoria conspiratória e tudo mais. Eu vou dar aqui uma liçãozinha de casa para o pessoal que está assistindo. Começa a seguir o traço do dinheiro. Tá? Então, vê o banco que você tem conta. Veja qual é o banco que você tem conta. Veja quem é o dono do banco. Tá? Veja quem é o dono desse banco. E vai subindo. Se você chegar a uma pessoa, veja a que organização essa pessoa pertence. E vai subindo. Você vai ver que no mundo todo existe uma instituição financeira, como se fosse um banco mundial, que é basicamente dono de todos os bancos. Para quem não sabe aqui, o Banco Central Americano chama Federal Reserve. É uma instituição privada. Ela não pertence ao governo americano. Então, é uma empresa que tem dono que imprime os dólares americanos, que é o dinheiro do mundo. Que é o dinheiro do mundo. Então, a gente precisa investigar e descobrir quem é o governo secreto. Isso é parte do governo secreto. Vá nas empresas de alimentos, então, essa fica mais fácil. Tem umas 4 empresas de alimentos no mundo inteiro que detêm todas as marcas de tudo o que você come. Tudo. Vai procurar quem são os donos. Você vai ver que vai ter uma relação entre os bancos, as empresas de alimentos, e aí você vai fazer a mesma coisa com as montadoras de automóveis, aí você vai fazer a mesma coisa com as mineradoras, e você vai reparar que conforme você vai subindo essa pirâmide, você vai chegando na mesma instituição, né? Quem manda nessa instituição é esse governo secreto. É impressionante isso. É impressionante.
E esse governo secreto é formado por diversas tipologias, né? Como você disse, de raças, né? Porque, além disso, também temos que pensar que nós não somos as únicas tipologias, né? Que encarnam, desencarnam, ou são espíritos, ou etc. É complexo entender todo esse contexto de diversidade, Fábio. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Porque, por exemplo, as pessoas ficam sempre em dúvida. Ou se fala de espíritos, acha que são almas desencarnadas. Ou muitas vezes, se vão a um centro, falam dos orixás. Se vão ao centro de Umbanda ou Candomblé, falam dos orixás, dos pais, dos pretos velhos, etc. E as pessoas tendem, naturalmente, a achar que isso são coisas diferentes, né? São espíritos diferenciados e muito caracterizados enquanto seres humanos. Mas não é bem só isso, não é verdade, Fábio? Como é que isso realmente, como é que a gente consegue entender essa conexão, né? Parece tão diferente, mas ela vai no mesmo sentido. Sim, por isso que eu prefiro ir pela linha de consciências manifestadas da fonte, né? Então, quando a gente diz, é essa raça, ou aquela raça, ou esse fulano, ou aquele fulano, na verdade, nós como humanos, como eu disse no começo, somos com consciências individualizadas desta fonte, tá? Assim como os não humanos, vamos colocar dessa forma, né? E a gente entra num conceito de vida extraterrestre. Mas não só em vida extraterrestre, com OVNIs, né, avistamentos, contatos, não, nada disso. Pense como multidimensionalidade. Tá? E aí mais um outro conceito que normalmente eu tenho que usar para efeito de entendimento, mas essa coisa de 3D, 4D, 5D, 6D não está correta. O correto é falar em multidimensionalidade, em diversas frequências. Então, existem diversas consciências em diversas frequências na multidimensionalidade do universo. Tá? Na verdade, a resposta de tudo está dentro dessa afirmação. O segredo é a gente entender o que essa informação quer dizer. Eu vou tentar traduzir isso usando os mesmos termos que você usou, então, Daniel. Na verdade, se a gente vai dentro de um centro espírita, nós temos diversas consciências se manifestando lá. A consciência do humano encarnado, que é o médium, que é a pessoa que tá indo para uma consulta, que está lá dentro, certo? Nós temos a consciência do humano desencarnado, que a gente pode falar que são os obsessores, ou que são os guias que uma vez encarnaram aqui e agora estão em outra frequência ou dimensão ali dentro desse centro espírita, mas nós temos também outras frequências que nunca encarnaram na Terra, em que elas podem ter encarnado em outros mundos. A gente não chama de extraterrestre, mas a gente pode chamar do que a gente quiser. Pode chamar de mestre ascenso, pode chamar de orixá, pode chamar de preto velho, pode chamar do que você achar de caboclo, do que você achar melhor. Então, essa consciência extraterrestre, multidimensional, se manifesta dentro desse centro espírita, o centro de Umbanda, onde quer, ou na sua casa, não precisa ir dentro de um centro para ter contato com seres multidimensionais, onde você estiver, ela vai se manifestar de acordo com o que você consegue entender. Porque se essa consciência, na verdade, conseguisse se manifestar da forma que ela realmente é, ela não tem forma, ela não tem raça, ela não tem cor, ela é uma consciência. Então seria assim que ela iria se manifestar a você, sem nome. Ela tem uma frequência. Né? Mas como nós ainda precisamos de um corpinho com uma cabecinha, 2 bracinhos, 2 perninhas, um nome de preferência para eu poder chamar, né? E se falar que é ET, então todo mundo sai correndo do centro. Então fala que é o caboclo, fala que é a cigana, enfim, assume a personificação que fica melhor para as pessoas que estão escutando. Fábio, é bem interessante isso, e isso esclarece muitos aspectos duvidosos que muitas vezes a gente não consegue relacionar, né? Na realidade, toda a sua explicação e todo o detalhamento que coloca no livro, no seu livro Resposta para Tudo, é uma junção de informações
são jogadas ao longo da história e que você não consegue conectá-las dentro dessa questão do ascender, né? Do despertar e do ascender. É magnífico porque nós temos informações picadas, diversificadas, e quando a gente lê o seu livro, a gente consegue ter aquilo de forma coerente e coesa. Isso é das grandes vantagens da leitura do teu material, porque facilita para qualquer pessoa que é interessada no tema e aqueles que não são interessados ou que ainda nem pensaram sobre o assunto podem ler e também se questionar. A grande vantagem é essa em relação a esse material que produziu. Mas ainda só para fechar a nossa conversa aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho depois do despertar. Bom, despertei. Já estou melhor, já tenho consciência, já tenho uma vida, já tenho um reto agir, um reto viver, um reto pensar, já estou organizada. E como é que eu faço para ascender, Fábio? Na verdade, esse processo de despertar ele não tem fim, né? A gente pode ter uma consciência um pouquinho melhor, a gente já está mais esperto no que diz o que está acontecendo na Matrix e tudo mais, mas as coisas que acontecem na multidimensionalidade do universo, elas são infinitas e, na verdade, nós não temos aqui encarnados, nesse 4D, a capacidade física e frequencial de absorver o que é esse despertar, o que é a vida no universo. A gente não tem essa capacidade. Então, eu diria assim, que o despertar é eu sempre falo que é um EPA por dia. Eu tenho um EPA por dia. Eu descubro alguma coisa, epa, nossa, não sabia o que era isso. Então, todo dia eu tenho um EPA. Fantástico, fantástico. Epa! Aqui E em mesmo assim, Portugal, a gente diria depois, pois. pois. Então é um pois por dia, né? É muito complicado. E mesmo assim, esse pois ainda é parcial, porque a gente não consegue entender 100% o que é aquilo. Consegue, assim, ter uma leve intuição do que deve ser e tudo mais. Então é um processo que não tem fim. O que a gente chama de ascensão é um nível consciencial em que eu sei como as coisas funcionam, eu sei como o jogo é jogado, e quando eu passo para o outro lado, né, ou seja, para outra frequência, ou que a gente chama de morte, eu passo com uma frequência tal em que eu mantenho a minha consciência daqui, ou seja, quando eu passo por outro lado, eu sei o que está acontecendo, então eu morro, vamos falar português claro, eu morro consciente, tá? Sabendo do que está acontecendo, sabendo para onde eu estou indo, com esse controle. E quando eu chego do outro lado, eu passo a absorver o que é possível eu absorver além desse 4D, eu fui para o 5D, então, que seria dentro dessa escalinha da multidimensionalidade. Do outro lado, eu tenho uma capacidade um pouquinho maior de absorção de informação. Então, quando eu passo do outro lado, eu absorvo as informações também do outro lado, então minha consciência expande e eu tenho a consciência e eu tenho a certeza, porque eu sei como a coisa é jogada, como o jogo é jogado e o que está acontecendo, de que eu não preciso mais voltar para a Terra. Então, não reencarnar, não passar novamente por esse processo de esquecimento. Então, a partir daí, é esse momento que eu, pelo menos, coloco como o indivíduo ascendeu. Ele não precisa, ele não quer, ele não vai mais reencarnar na Terra. Sim, é um processo muito, muito complexo. Muito, muito. Sim. Mas, enfim, vamos a isso, né? Vamos a isso, vamos a isso. Porque é impossível, depois de conhecer, de aceitar essa informação, de ler sobre essa informação, é impossível voltar para trás, né? É impossível, a gente tem que ir para frente. Como? Não tem como, não tem como. Mas, Fábio, olha, eu gostaria de falar mais um pouco consigo, mas não posso deixar de mencionar que o Fábio vai estar conosco aqui em Lisboa, em Portugal, logo agora no dia 12 e 13 de outubro, né? Daqui 2, 3 meses vai estar por aqui e vem com o curso Despertar Galáctico 1.
Esse curso vai ser realizado aqui mesmo no centro de Lisboa, na área do Saldanha, e para além disso também vamos ter uma palestra que vai ser aberta e gratuita no Espaço Espiral. O Espaço Espiral, que é uma associação de eventos e palestras na área da holística e espírita, vai estar aberta para receber também as pessoas e a palestra do Fábio. Fábio, fala um pouquinho desse curso. Esse curso é um despertar mesmo, né? O Despertar Galáctico 1. Ele é o curso, eu diria, do livro A Resposta para Tudo, digamos assim. O curso derivou do livro, né? Ele serve, o curso Despertar Galáctico 1, eu digo sempre, ele tem o objetivo de desmistificar as informações que a gente já desconstruir os conceitos que a gente já tem enraizado por DNA, por gerações e gerações, e também pela nossa criação, como a gente cresceu e nesse mundo que a gente vive, né? Então, esse passinho para trás, para dar 2 passos para frente. Como? O curso ele serve para quem está começando na espiritualidade, para quem tem pouca informação, está curioso, quer saber mais, né? Então, ele tem essa orientação, mas também serve para a pessoa que já está estudando espiritualidade, mas também está recebendo informação de tudo quanto é lado, não sabe mais o que é o que é verdade, o que não é verdade, o que é correto, o que não é correto, né? Eu recebo muito e-mail de gente, Fábio, o que você acha disso? Olha essa informação. Então, a pessoa passa por si própria, recebe tanta informação que não consegue mais ter o crivo, não consegue mais fazer o filtro do que é o que não é. Então, o curso falou, opa, peraí, calma, senta um pouquinho, vamos conversar, vamos aprender a ter esse filtro, vamos aprender a identificar o que é o que não é. Então, no curso, a gente passa 2 dias falando sobre o que é Deus, a gente fala sobre a Bíblia, sobre os dogmas, a linguagem religiosa, a gente fala sobre vida extraterrestre, mecânica quântica, geometria sagrada, o que é o planeta Terra, o universo, o multiverso, né? Um pouco, na verdade, um pouco de tudo que a gente conversou aqui, né? Só que desbravado em 2 dias de curso, com mais profundidade, né? Com as pessoas com a possibilidade de perguntar e tudo mais. Além da possibilidade de como eu estou pessoalmente com as pessoas no curso, eu faço parte de uma equipe multidimensional. Eu sou o representante do 4D aqui na Terra dessa equipe. E essa equipe, nesse curso, ela está toda presente em todas as dimensões, não só cuidando do ambiente, mas o curso ele tem essa função, não só de passar informação consciente para o nosso cérebro aqui de 4D, mas colocar informações no campo energético das pessoas para que elas façam os famosos downloads de informação, né? Que é a informação que vem do universo para o nosso campo energético e depois a gente vai absorvendo até chegar no nosso cérebro consciente, e também os alinhamentos energéticos, as limpezas e aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Então, o curso ele tem esses 2 objetivos, um objetivo físico no 4D e um objetivo multidimensional com toda essa equipe que trabalha com a gente. E bom, nós ainda temos algumas vagas, né? Mas as vagas são poucas. Se alguém quiser fazer inscrições, ainda eu vou deixar aqui o e-mail para que mandem e-mail e vejam as possibilidades. E olha, em breve o Fábio estará aqui conosco falando um pouquinho mais sobre esse tema, né? Olha, Fábio, gostaria de falar mais consigo, quem sabe agora numa outra oportunidade a gente vai dialogando um pouquinho mais sobre esses temas que são extremamente interessantes e podem contribuir muito para que as pessoas enxerguem a vida numa outra perspectiva, né? A principal questão é essa, não é verdade? E a partir disso, olha, o trabalho é individual. Cada um faz o seu trabalho com um objetivo comum, não é? Exato. Muito obrigada, viu, Fábio? Obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade e seguimos. Eu que agradeço, Daniela. Estou à disposição para conversar quando você quiser. E ansioso, na verdade, uma ansiedade boa para estar pela primeira vez em Portugal com esse curso, com a palestra no Espiral e depois o curso Despertar Galáctico. Estou muito feliz de estar em Portugal. Na verdade, 54% de DNA português, eu posso falar que eu sou português, né? Claro que sim, claro que sim. 54 é bastante. Ué, é mais que a metade, a maioria, então. Que bom, que bom.
Obrigada e até breve. Eu que agradeço. Até mais.